Bom dia de salvação em Cristo Jesus, a paz de Cristo que abunda todo entendimento seja convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou aqui compartilhar com os irmãos, né? A palavra que o Senhor me deu é para meditação, né? Para nossa meditação. Está em primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Deus me deu essa palavra pela manhã, mas eu estava não dormi, até que dormi mais ou menos hoje, né? E sentindo minha cabeça, então eu li a palavra, orei, li a palavra e procurei me distrair com outras coisas para dissipar minha mente, para poder concentrar na palavra. Amém? O ministério em Tessalônica era uma cidade, né? Onde Paulo havia passado e tinha deixado ali Silvano e Timóteo, né? Que eram os seus seguidores, seus discípulos de Paulo, né? Cada cidade que Paulo passava ali, que evangelizava, que fundava uma igreja, né? Assim vamos dizer, né? Igreja, um templo, ele deixava ali os seguidores, né? Os auxiliadores, para que a palavra viesse ser fortalecida ali com o povo daquela cidade. Então, nessa cidade aqui de Tessalônica, ficou, né, Timóteo e Silvano servindo ali. E Paulo estava em outros lugares. Já estava, talvez ele estivesse em Roma, já preso, né? Que ele, quando foi preso, ele escrevia de lá para as cidades, para os discípulos dele, escrevia cartas, né? Para afirmar a fé dos membros lá, para que continuasse, né? Ali a espalhar, né? A pregar o Evangelho de Cristo, para que eles viessem firmar na fé, assim como nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, que passamos a ter um entendimento da palavra e ver que a palavra nos libertou, que a palavra nos alimenta, nos fortifica, o que nós queremos? Compartilhar essa palavra com alguém, para que a fé, aquilo que foi avivado dentro de nós, venha a ser avivado em nosso próximo, para que ele venha a ter, né? Venha ter conhecimento da palavra de Deus e saber que o Deus Todo-Poderoso, Ele é Senhor em todas as nações. Que nós possamos firmar a nossa fé em Deus, mas para isso nós precisamos estar meditando na palavra, estar orando, né? Intercedendo pelos santos, né? E essa palavra me trouxe isso à memória. Eu quero compartilhar com os amados irmãos, né? Que diz assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamos ousados em nosso Deus, para que nos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem de fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve protesto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, servos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como ama
que cria seus filhos. Assim, nós sendo vós tão afeiçoados à boa vontade e quisermos comunicarmos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos eres muitos querido. Porque, bem vós lembrais, irmãos, do nosso trabalho, fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para que não sermos pesado a nenhum de vós. Nós pregamos o Evangelho de Deus. Vós, Deus, sois testemunha de quão santa, justa, irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco e que creste. Assim como bem sabeis de que modo vós exortávamos, consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos, para vos conduzíssemos dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra, a pregação de Deus, recebeste não como palavra de homem, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que creste. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores da igreja de Deus, que na Judéia, então, Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e o seu próprio profeta, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios palavra de salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de oração e de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisermos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu, porque o qual é a nossa esperança, o gozo, coroa de glória. Porventura, não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Né? Aqui eu até escrevi aqui nós temos que meditar nessa palavra, estudar, né? Porque Paulo, ele trabalhava, ele não era pesado, ele não ficava dependendo da misericórdia de alguém, lhe dar um prato de comida, de alguém fazer alguma coisa, ele trabalhava para o seu sustento, né? Aprovado por Deus, foram confiados assim, falamos não como para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações, né? Porque o Senhor que sonda, o Senhor que nos conhece, e o nosso próximo diz que nós temos que pregar as boas novas a toda criatura, ao nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É aquele que está próximo de nós. É aquele que o Senhor envia, que o Senhor manda, né? Tem missionário que Deus manda ir para outros países, para lugares de guerra, de contenda, mas aquele que é de Deus realmente, que faz a vontade do Senhor, ele sabe se Deus enviou ou não. Ele não vai assim descoberto, ele vai guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque Deus é conosco e não buscamos glória dos homens, nem voz de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, servos pesados, antes fomos brandos entre vós, como ama que cria seus filhos. Como é que a ama cria os seus filhos, né? Com carinho, com atenção, buscando o bem-estar da criança, né? Então, assim, foi esses discípulos, né? Paulo está dando orientação de como ele cuidar daquela igreja, cuidar daquele povo, com amor, igual a ama cria, né? O filho do seu Senhor. Assim, eles foram afeiçoados, né?
com vontade de comunicar não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto não erreis, muitos, querido, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho é fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Vós pregamos o Evangelho de Deus, mas muitas pessoas usam o Evangelho de Deus para tirar algo de você, para mover o teu coração, né? Para que você venha abençoar, seja financeiramente ou de outra forma. E aquilo, a palavra do Senhor diz, aquilo que te dei de graça vos dê. Amém? Porque o que mais tem hoje em dia é pessoas usando a palavra para tirar proveito da sua carência, da sua carência afetiva, da sua carência financeira, do aproveitar da sua boa vontade, aproveitar, tirar proveito, está usando a palavra de Deus em prol de si próprio, entendeu? E não, aqui Paulo está falando, né? Está dando orientação a Timóteo para ele não ser pesado. Aí ele daqui aqui na epístola aqui de Colossenses, ele dá instruções, né? Fazer o que for de justiça, equidade vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Perseverar em oração, velando nela com ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Paulo já estava preso em Roma, quando ele mandou essas cartas, né? Para que manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Essa é a orientação do apóstolo Paulo aos seus conservos, que ele deixou, né, em Tessalonicense, em Colossense, em Hebreus, na cidade dos Hebreus, né? Ele chamou Timóteo, né, em Efésios, em Filipo, são que eles foram deixando discípulos ali. Paulo foi fazendo discípulos para que fosse pregar as boas novas do reino de Deus, para que nós não viéssemos viver na mesmice, no pecado, na concupiscência, para que nós fôssemos libertos através da palavra e conhecêssemos o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos liberta, que nos salva e que nos transforma. O Evangelho não veio trazer riqueza, muito pelo contrário, ele veio tirar a usura que eles faziam, ele veio para nos libertar de tudo aquilo que nos oprimia, principalmente dos maiorais. Ele oprimia o povo vivia em humilhação ali constante. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, que nos salva, que nos liberta, e nós fazemos tudo aquilo que apraz o coração do Senhor, né? Aprendendo com Jesus a servir. Nós temos que aprender com Jesus como servir o nosso próximo, como andar em comunhão, como ministrar a palavra, falar somente aquilo que o Espírito te direcionar, porque é Ele que libera a palavra para que nós venhamos falarmos, não da maneira que nós queremos, mas da maneira que o Espírito Santo direciona, que nós sejamos boca de Deus nesta terra, para levar as boas novas do reino de Deus, porque através de o Evangelho não veio trazer riqueza, ele veio trazer libertação aos cativos, aqueles que estavam presos a dogmas, né? Veio trazer libertação e salvação e nos ensinar a andar no caminho da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. O Evangelho é para isso, não é para enriquecer, não é
para ir megas templos. É para trazer a libertação àqueles que estão cativos. Porque cativos de várias maneiras, né? Há vários tipos de cativeiro, para que você seja liberto, conhecendo a verdade. A verdade está contida aqui, dentro da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe, né? A tua casa, a tua família, os teus celheiros, que você possa viver o verdadeiro evangelho e seja feliz com Jesus. Amém? Deus abençoe.